que você continua pobre mesmo trabalhando? E nesse vídeo eu vou te mostrar 7 motivos pra isso e depois no final você me conta se você concorda e também se você está cometendo esses erros, se você se identifica, pra você parar de cometer e começar a mudar de vida. O primeiro deles é o seguinte: se trabalhar te deixasse rico, todo mundo que acorda cedo e trabalha até tarde já estaria milionário. Porque se fosse fácil assim, simples assim, né, todo mundo já seria rico. Só que na verdade, na realidade, a gente sabe que não é bem assim que funciona. Porque muitas vezes falta a gente trabalhar com a cabeça. Às vezes a pessoa fica muito cansada, muito exausta daquele dia, tão no automático, tão na mesmice. E eu entendo que no início da sua vida, né, pode ser assim. O problema é quando a gente se acostuma com isso por muitos anos e aí aquilo vai se tornando automático e você não tem nem mais condições de sair daquilo. Mas enfim, quando a gente sabe que é necessário trabalhar com a mente para enriquecer, a gente começa a mudar a nossa estratégia, a nossa direção. Então, o primeiro motivo é justamente o fato da gente ter sido programados da maneira errada desde criança. Quando a gente é jovem e começa a trabalhar, a gente tem que identificar muitos problemas que vêm enraizados desde a nossa infância, problemas que a nossa família mesmo cria em relação ao dinheiro, como por exemplo, é preciso economizar ao máximo para você enriquecer, sendo que isso não é verdade. Não é economizando que você enriquece. Economizar é um dos pilares e não somente ele. Não é somente economizar que vai te deixar rico. Mas enfim, outra coisa que as pessoas falam, que dinheiro é a raiz do mal, então que o dinheiro não compra tudo, e realmente não compra. Só que muitas pessoas falam esse tipo de coisa justamente para justificar o fato delas não terem dinheiro. Começam a falar mal de quem tem dinheiro só para poder se sentir melhor em comparação a essa pessoa, né, que está crescendo, está evoluindo, está investindo. Ou seja, se você der bola para as pessoas que falam que dinheiro não é tudo, e geralmente isso vai vir da boca de quem não tem, de quem realmente é pobre, e a gente consegue identificar, pelo menos eu, né, consigo ver que a mentalidade dessa pessoa, se ela não mudar, vai continuar pobre, vai continuar sem dinheiro, e não vai ser assim que ela vai crescer. E é claro que muita gente que é pobre vai querer generalizar que todo rico fez algo de errado para ter aquele dinheiro, sendo que na verdade eu conheço muitos ricos que são muito melhores do que aquela pessoa que é pobre e não tem nem capacidade de doar o pouco que tem, porque se você com pouco não doa, não é bom, com muito dinheiro você também não vai ser, né? É aquele negócio, a raiz de todo mal não é o dinheiro, e sim aquilo que está no seu coração. Se você colocar o dinheiro no seu coração, aí sim você está cometendo algo de errado, né? Fazendo coisa que não deve. Então, quando a gente para pensar, é muito pelo contrário. Tem muitos ricos que ajudam, que são do bem, que conquistaram aquela riqueza por mérito próprio, saiu do zero, inclusive, da pobreza, diferente de muitos pobres que às vezes é ruim de coração, tem aquela maldade, e a gente sabe que isso acontece em qualquer lugar, qualquer família também, não é só com rico ou só com pobre. Então a primeira coisa que você precisa entender é que nós, desde pequenos, fomos programados para pensar que ter dinheiro é ruim. As pessoas querem que você pense assim, para você não ser melhor que elas. Esse é o primeiro motivo do porquê você às vezes trabalha, mas não enriquece. Se você não se identificou com esse motivo, acha que esse não é o problema, vamos para o segundo motivo, que também é um pouco parecido. Eu posso linkar o segundo motivo com esse primeiro, que é o seguinte: as pessoas sempre dizem para você economizar. Por exemplo, a sua família, né? Eu mesma, já escutei muito. A gente precisa economizar, porque senão no final do mês não vai sobrar dinheiro. Vamos economizar, e só fica focando em economizar. Esse é um problema porque as pessoas não pensam em enriquecer, não pensam em investir. Aí eu te pergunto, o que adianta economizar ao máximo se você já ganha pouco? Então vamos pensar ali em um cenário daquela família ali que ganha pouco, um salário mínimo, por exemplo, e tá pensando em só economizar. Como que ela vai enriquecer economizando R$100, economizando só aquele pouco que ela tem? Se ela já ganha pouco, como que ela vai conseguir economizar um valor relevante para mudar de vida? Entende? A gente cresce ouvindo que devemos economizar, mas não é somente isso. Isso daqui não basta. Você precisa economizar, investir o seu dinheiro para multiplicar e, por fim, enriquecer. E você consegue fazer esses 3 pilares de forma
muito bem, né, se você trabalhar e ganhar mais. Ou seja, no início da sua vida ali, ao invés de você focar em economizar, você tem que focar em ganhar mais, crescer de carreira, crescer a sua renda, para você aí sim poder fazer esses 3 pilares com excelência. Agora, o terceiro motivo é você sempre pensar em fazer sobrar dinheiro só no final do mês, ao invés de investir primeiro. As pessoas não estão acostumadas a investir o seu dinheiro logo no início do mês, assim que receber o seu salário. Então, se você começar a fazer diferente dessas pessoas, você vai ver resultados diferentes. É isso que você quer, não é? Então, se você quer isso, você tem que se comprometer a fazer diferente, mesmo que isso vai custar caro, vai ser um pouco difícil no início, mas depois você se acostuma. Até porque investir faz muito bem e vai te fazer muito bem. Você vai ver que você não vai se arrepender. Não tem como alguém falar: ah, eu investi e me arrependi. Eu investi e não aprendi nada com isso. E agora vamos para o próximo motivo, que é o fato da pessoa, sempre que ganhar mais, aumentar o seu salário, também aumentar o seu padrão de vida. Isso eu acredito que você já sabe. Tudo isso, na verdade, que eu falei, pode ser que você já tenha ouvido falar em algum momento da sua vida, mas falta alguma coisa, falta ação, falta você fazer para mudar de vida. Não adianta você estar aqui nesse vídeo aqui, ouvindo a mesma coisa que você já ouviu, mas não fazer diferente. Então eu quero que você comece a partir de agora a fazer diferente. Tem que ter atitude. Se você se acostumou a vida inteira gastando mais do que você ganha, ou o mesmo tanto que você ganha, pode se preparar que em algum momento isso vai dar errado. Se você ainda não passou por nenhuma dificuldade financeira, não teve nenhum imprevisto, em algum momento você vai ter. E se você não estiver preparada ou preparado para isso, você vai ter que se endividar, passar por dificuldade, começar a usar cheque especial. E aí você vai ver os juros altíssimos que você vai ter que pagar. Então, não se acostume a sempre elevar o seu padrão de vida na mesma medida que você eleva o seu salário, que você ganha mais, porque não é normal. Você só vai elevar o seu padrão de vida quando você já tiver capacidade suficiente, já estiver ganhando 2 vezes mais aquele mesmo padrão. O próximo erro é o bendito cartão de crédito. Vamos para o 5º erro aqui, e eu vou falar que esse daqui, galera, eu não canso de dizer, esse erro aqui é batata. A pessoa já quer começar a vida adulta, já quer ter um cartão de crédito, acha que vai conseguir lidar com o seu dinheiro, vai conseguir lidar com suas contas, até que ela tá gastando mais, tá estourando o limite do cartão e não tem a reserva de emergência. Tudo bem se você quer ter cartão de crédito, desde que você já tenha investimentos, desde que você já tenha a reserva de emergência, e olhe lá, tem gente que tem a reserva de emergência, mas se passar por alguma dificuldade, vai ter que gastar toda essa reserva, porque não soube calcular da maneira correta, ou porque não teve tempo suficiente ainda de completar ela toda. Então você só vai ter o cartão de crédito quando você tiver dinheiro. Não adianta ter cartão sem ter dinheiro. Então tá. Entendeu esse 5º motivo? Se esse não é o seu problema, vamos para o 6º. Agora, o 6º motivo é justamente o fato de você não ter formado a sua reserva de emergência. Às vezes você até tem esse dinheiro reservado, mas não está no local ideal, não está rendendo o mínimo que deveria render, não está líquido também. Saber como formar essa reserva de emergência é muito importante. E se você não tem ainda essa reserva, você precisa começar a pensar em formar ela. Você começa por ela depois de quitar as suas dívidas, né? Caso você tenha dívidas, primeiro você quita para depois começar a investir de fato. Agora, se você não tem dívidas, já vamos então começar pela reserva. E aqui eu já tenho vídeos falando sobre isso com mais detalhes, mas você vai calcular de acordo com o seu custo de vida atual. Você precisa saber quanto que você gasta por mês. Estou falando de gasto, não de salário. E multiplicar esse valor por no mínimo 6 meses. E depois que você multiplicar e souber esse valor, por exemplo, eu preciso de 36 mil reais na minha reserva de emergência. Você vai pegar esse valor, né, que você precisa e vai investindo todo mês, de pouquinho em pouquinho, no Tesouro Selic ou em algum CDB de liquidez diária até formar esses 36 mil reais ou o valor que for o ideal para sua reserva. O ideal é que sim, você primeiro forma a sua reserva para depois investir em outros ativos, tá? Então vamos focar na prioridade do momento. E agora o último motivo pra gente finalizar aqui é falta de direção. Não adianta você estar ganhando o seu salário e não saber onde destinar cada parte desse dinheiro. Não saber onde focar, se você vai gastar primeiro, se você vai pagar conta, se você vai investir.
Se você também não sabe o quanto você gasta ou quanto exatamente você ganha, tem gente que não sabe quanto exatamente ganha, tá? Isso é um problema sério. E além disso, essa pessoa também não sabe quanto ela deve investir, quanto ela quer ter daqui 5 anos, daqui 10 anos. Ela não pensa a longo prazo. Esse é um problema muito grande e é o problema que a maioria do brasileiro tem. O brasileiro tá focado somente no curto prazo, quer dinheiro rápido, resultado rápido. Quando a gente fala de investimento para ele, às vezes a pessoa só pensa em ganhar mais dinheiro com investimento, quer ganhar dinheiro investindo de forma rápida, sendo que isso não existe, tá? Não adianta você querer resultado rápido, galera. Tudo que vem fácil, vai embora fácil. E eu quero que você entenda isso, gente. Não fiz esse vídeo aqui de forma muito prática, é algo mais teórico mesmo, porque é o início do problema. É o básico mesmo, o básico que todo mundo deveria entender. E às vezes você já entende isso, mas falta mudar, né? Mudar as suas atitudes. Então, galera, eu espero que você tenha gostado. Deixe aqui nos comentários qual desses motivos você mais se identificou. Comece mudando isso também. E se você acha que você está fazendo tudo certo, o próximo passo eu te mostro no próximo vídeo, onde a gente vai falar de renda fixa. Então eu vou ficando por aqui. Meu nome é Isadora Cecília e esse é meu canal Eu Tô Rica, que tem tudo sobre finanças, menos a desculpa. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!